Hoje é o dia 25 de dezembro e por isso celebramos o Natal, um tempo de amor, cumplicidade, união entre as famílias, mas um tempo em que nós ganhamos o melhor presente, que é Jesus. Por isso, se Ele não estiver no centro do nosso Natal, não tem sentido. Começamos agora mais uma edição do Videira News. Novas estações. E é já neste sábado que teremos o nosso culto de virada de ano, onde vamos estar a agradecer pelo ano 2016 e a fazer novos alvos para o ano 2017. Além disso, teremos também a nossa oferta das primícias. Por isso, separe o seu melhor para Deus, porque você está debaixo do favor de Deus e provará do melhor dele no próximo ano. Falar palavrão no farol, se não ouvir... A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos chegando no final de um ano poderoso, um ano abençoado, um ano que Deus nos deu, e nós temos agora nosso culto da virada. Eu quero insistir com você, participe desse culto, ele é muito, muito, muito importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida do reino de Deus. E deixa eu te explicar algumas coisas para que você participe com entendimento. Então veja, Deus preparou algo para eu e você, para o reino dele, para todo ser humano. Mas você sabe que nem todo ser humano desfruta das coisas de Deus. Às vezes nós temos crentes, filhos de Deus, que não estão desfrutando das coisas de Deus. E por quê? Por causa de um princípio muito simples de vida cristã. Como eu tomo posse do reino de Deus? Eu tomo posse pela fé. Então, quando Deus fala, eu ouço, isso gera fé no meu coração, e aí eu tomo posse daquilo. Você vê, Jesus morreu por toda a humanidade. Não morreu só por alguns, morreu por toda a humanidade. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque não creem. Agora, nós cremos, eu creio, você crê, e aí você pode perguntar, mas tem tantas coisas que não acontecem na minha vida, tantas bênçãos que eu não me aproprio. Por quê? Porque existe mais algo que tem que acompanhar a minha fé. Depois que eu creio, eu preciso de uma ação, eu preciso de um ato de fé. Eu preciso de alguma coisa que eu faça que tenha a ver com a minha fé. Eu fiz porque eu criei. Eu fiz porque eu tenho convicção da parte de Deus sobre aquilo. Isso a Bíblia chama de atos de fé. Então, eu e você, ainda que sejamos filhos de Deus, precisamos de atos de fé. Então, não basta só crer. Eu tenho que crer e esse crer tem que mover eu a fazer um ato de fé. Então, o apóstolo Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Se eu falar que eu creio, mas isso não move nada no meu coração, então isso não é verdadeiramente fé. Fé é quando verdadeiramente isso move o meu coração a fazer algo. Então veja, existem coisas, princípios importantíssimos que eu e você precisamos praticar. Ao praticar isso, eu me aproprio de toda a bênção de Deus. Às vezes você passou um ano abençoado, eu vou te explicar por quê, e às vezes não tomou posse do todo de Deus, porque não houve um ato de fé. Esse culto da virada é um ato de fé. Você, às vezes, deixa de estar participando de festas, de descanso, dormir junto com familiares e um monte de gente, porque você crê que você precisa dar a sua primícia do seu tempo a Deus. Nós estamos terminando o ano, estamos começando o outro. Vamos começar como? Na presença de Deus. Isso é um ato de fé. Por que eu e você ficaríamos ou vamos ficar aqui meia-noite esperando passar o ano para começar na presença de Deus? Porque isso é um ato de fé, porque eu creio em Deus, eu creio que Ele é o primeiro na minha vida, então eu vou dar o meu primeiro tempo a Deus. Se você não faz isso, você crê, mas não está tendo atos de fé. E é o atos de fé, as suas ações, é que elas vão trazer à existência a bênção de Deus, que vai se tornar concreto, palpável, aquilo que Deus fez para você, fez para mim, desde a criação do mundo. Veja, antes que o mundo fosse criado, Deus já pensou a sua vida, já pensou a minha vida e já preparou coisas para você e para mim. Mas são os atos de fé que trazem isso à existência. O nosso culto da virada é um ato de fé. E eu quero te explicar as três ações, os três atos de fé que faremos nesse culto. Então vou começar, quero explicar um por um para que você entenda. Não faça coisa porque alguém mandou você fazer, porque alguém orientou você a fazer, porque alguém te aconselhou a fazer. Eu espero que você o faça por um ato de fé, porque você crê. Então vamos começar com o primeiro ponto. Queridos, o primeiro ato de fé no nosso culto da virada é o seu coração agradecido. É você entender
que o que aconteceu nesse ano na sua vida foi bênção de Deus em todos os sentidos. Ainda que eu e você possamos não entender, mas creia, Deus nos ama. Deus é bondoso e Deus quer nos abençoar. E não existe nenhum poder maior do que o do Senhor. Se aconteceu alguma coisa que aparentemente pode ser alguma coisa aos olhos, tanto meu quanto o seu, ruim, Deus vai transformar isso em bênção na minha vida e na sua. Isso é o que está escrito na palavra de Deus, que Deus transforma, que Deus coopera para que todas as coisas se tornem bênção para mim e para você. Então você fala, nossa, mas eu tive um ano muito atribulado. Não tenha dúvida, essa tribulação, com certeza absoluta, está firmando em você algo poderoso. Veja, quando foi que Jó mais cresceu na vida dele? Foi quando ele foi mais atribulado, que produziu algo eterno na vida dele. A palavra de Deus, para mim e para você, ela diz que é para a gente firmar as estacas porque nós vamos crescer. Agora eu te pergunto o seguinte, como que você firma uma estaca? Como que você firma algo que vai segurar uma barraca, uma tenda? É batendo nela, de cima para baixo. Você bate, ela vai aprofundando e ela fica firme. Depois você pode pôr qualquer barraca ali, qualquer tenda que ela segura. Sabe, eu e você precisamos dessas pressões, nós precisamos dessas batidas que são feitas com amor da parte de Deus para firmar as nossas vidas, porque nós vamos crescer. Então veja, o alvo de Deus é bênção, é fazer você crescer, fazer eu crescer, mas ele precisa firmar as estacas. Então essas tribulações que porventura possam ter acontecido na sua vida, ou na minha, ou na vida da igreja, ou na vida do reino de Deus nesse país, nesse tempo, é para crescimento. Creia nisso. Então agradeça a Deus. Eu e você, nós não vamos ficar pedindo tribulação. Mas se elas vieram, foi com a permissão de Deus. E se foi com a permissão, é para o seu bem, é para o meu bem. Então elas devem ser motivo, sim, de agradecimento. É evidente que as bênçãos que você crê que foi bênção de Deus, essas eu não preciso nem te explicar, porque você já vai anotá-las. Mas ter um coração agradecido é porta, é chave para mais bênçãos diante do Senhor. Isso é um ato de fé, porque você crê que Deus te ama, você crê que Deus é bondoso, você crê que Deus quer te abençoar, então você agradece por tudo. Relacione tudo, não deixe nada que tenha acontecido na sua vida, deixe de relacionar, porque esse ato de fé vai abrir portas para mais bênçãos na sua vida. Creia nisso. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer nesse culto da virada. Agradecer a Deus. Falar para ele, Senhor, obrigado. Louvar a Deus. Nós não vamos virar um ano reclamando, vamos virar um ano agradecendo. Esse é o primeiro ato de fé. E só tem esse ato de fé quem crê que Deus é bondoso, que Deus quer nos abençoar e que não há poder nenhum maior do que Deus para proteger as nossas vidas. Então, se Deus, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, creia, meu irmão. É importantíssimo que você tenha esse ato de fé. Vamos passar agora para o segundo ponto. O segundo ato de fé que nós vamos fazer no culto da virada são os nossos alvos. Por que fazer alvos é ato de fé? Porque você crê que Deus vai te abençoar. Porque você crê que Deus vai te ajudar a conquistar isso. Porque você crê no reino de Deus, então você crê na palavra de Deus e antes que aconteça, você já estabelece que vai acontecer. Por isso é um ato de fé. Só faz isso com alvos que têm a ver com o reino de Deus quem crê em Deus. Quem faz parte. Então, porque você crê, você estabelece seus alvos. Então, é muito importante que você os faça. Agora, eu quero te fazer aqui uma orientação. Talvez o que eu gostaria que isso fosse até uma determinação, mas quem sou eu para determinar quais são seus alvos? Mas veja bem, não faça muitos alvos, porque você vai se perder ao longo do ano. Em cada área da sua vida, escolha um único alvo, para que você busque, ore, insista diante de Deus por ele. Agora, antes de você fazer esses alvos, ore a Deus. Porque é Deus quem planejou, é Deus quem faz as coisas acontecer, é Deus quem sabe que sabe o que vai acontecer na minha vida e na sua vida nesse próximo ano. Então, ore a Ele, porque aquilo que Ele te der como alvo, não tenha dúvida, vai acontecer. Então, faça um alvo pela sua família, pela sua vida sentimental, pelo seu trabalho, pela sua célula e tudo. Agora, veja bem, nós como igreja, temos também um alvo. E eu quero te falar o seguinte, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Tem muitas pessoas que estão buscando as outras coisas, mas a Bíblia diz para ele buscar primeiro o reino e essas serão acrescentadas. Então, se você colocar e focar no alvo de Deus, essas outras coisas que você deseja, Deus vai te dar.
creia, Deus quer te abençoar e vai te abençoar. Então não atrapalhe Deus te abençoar. Então busque primeiro os alvos de Deus. Agora eu quero entrar no terceiro ponto, que é o terceiro ato de fé que nós fazemos no culto da virada, que tem a ver com a oferta das primícias. Eu quero que você entenda o que representa a oferta das primícias. Você não pode fazer uma oferta das primícias de qualquer forma. E menos ainda não ofertar, porque isso fecha portas para você. Então você precisa entender o que é a oferta das primícias para fazê-lo com entendimento, para fazer com convicção. Então veja, a oferta das primícias é um princípio de Deus. Deus é o primeiro e nós devemos honrar a Deus em primeiro lugar sempre. Então a primeira pessoa que eu tenho que agradecer não é meu pai, não é minha mãe, não é minha esposa, não são meus filhos ou meus pastores, é Deus. Ele deve ser a primeira pessoa. A primeira pessoa também que eu devo pegar daquilo que eu tenho e ofertar é para Deus. Não é dar um presente para uma pessoa. A primeira pessoa que eu devo amar sobre todas as coisas é Deus. Porque Ele é o primeiro. Ele deve ser o primeiro em tudo. E se você é apaixonado pelo Senhor, você não vai ter problema algum em fazer isso. E se você não é apaixonado pelo Senhor, eu quero que você coloque isso como alvo seu nesse ano. Que você se torne uma pessoa profundamente apaixonada por Deus. Porque o único ser que é digno de todo amor é Deus. Então veja, Deus é o primeiro. Nós estamos entrando o ano. Então a palavra de Deus diz, ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. Mas por que a Bíblia diz isso? Porque Deus enche primeiro as nossas mãos e depois fala, agora venha me ver. Ele enche antes e fala, venha me ver e não venha com mãos vazias. Ou seja, tenha um coração agradecido. Então veja, a oferta das primícias é a primeira oferta que nós fazemos no ano diante do Senhor, e isso marca o ano. Deus estabeleceu isso para o povo de Israel, para que eles colocassem esses primeiros frutos diante do Senhor, para que toda a colheita fosse bênção. Então isso é um princípio de vida. Veja, a palavra de Deus diz, Paulo diz que Deus te dá duas coisas em termos de questões materiais. Pão e semente. O pão é para que eu e você comamos, mas a semente é para nós plantarmos. Então, o que Deus quer? Olha, eu vou te sustentar primeiro e você depois vai plantar. Disso que eu vou te dar, então tem o pão e tem a semente. A semente não é para que eu e você comamos. A semente é para ser plantada, porque ela mantém o ciclo de bênção de Deus na minha vida. Se você comer o pão e comer também a semente, e aí? Mas Deus vai continuar me dando pão. É verdade, Deus vai te dar dando pão, assim como deu para o povo de Israel no deserto. O maná, 40 anos, a mesma coisa, numa certa medida. Mas a semente não. A semente, ela extrapola a medida. A semente é de muitas coisas que você vai receber. O pão, Deus vai te dar. Mas a semente, ela vai produzir novas coisas na sua vida. E muito mais. Então, veja, eu não posso comer a semente. Então não coma a semente que Deus te deu para que você oferte nas primícias, porque isso atrapalha o seu ano. O seu ano. Coma o seu pão, mas dê a Deus a semente. Plante. Isso é em benefício seu, não é de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Então nós ofertamos e fazemos a oferta das primícias em função de um princípio bíblico, em função de algo da parte de Deus. Fazemos isso, na verdade, não é para abençoar Deus. Deus não precisa da sua semente nem da minha. Eu preciso, você precisa disso. Nós é que queremos ser abençoados, nós é que estamos aqui nesse buraco chamado terra e precisamos de provimento da parte de Deus. E aí Deus te dá o pão para você se manter e te dá a semente para que você plante e você cresça. Então, a oferta das primícias é uma semente poderosa que produz bênçãos materiais na sua vida de uma forma muito grande. Só que se você fizer isso em função só de ter o retorno, isso não é a semente adequada. A semente é quando você faz isso com alegria. Você fala, puxa vida, eu recebi da parte de Deus e agora eu estou colocando no reino com alegria. Isso é uma semente poderosa que vai produzir muitos, mas muitos e muitos frutos na sua vida. Frutos de prosperidade, prosperidade material. Então, nós fazemos a nossa oferta das primícias, primeiramente porque é um princípio divino, é um ato de fé. Eu creio na palavra de Deus. Ela me ensina assim, eu vou praticar. O ato de fé, eu vou ofertar, eu vou plantar a minha semente. Não vou comê-la, vou comer o pão que Deus me der, mas a semente, eu vou plantá-la para eu ter uma excelente colheita. Agora, eu quero te falar a segunda coisa, pela
Pelo terceiro ato de fé. Então, primeiro, por que ofertamos? Porque é um princípio. Agora eu quero te falar por que ofertamos a segunda coisa, ok? Veja que eu estou falando do terceiro ato de fé, que é a nossa oferta das primícias. E nós fazemos isso, eu quero deixar claro para você, pelo menos por três coisas. Primeiro, é um princípio de vida cristã. Agora, segundo, tem a ver com a nossa prosperidade. Quanto você quer colher? Irmãos, isso é uma regra básica que todo agricultor sabe. Quanto mais ele planta, mais ele colhe. Então, você quer colher em qual medida? A sua oferta vai definir isso. Porque, veja que isso é uma semente de fé, é um ato de fé. Porque você crê, eu vou plantar e Deus vai dar o crescimento, que é o que a Bíblia diz. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando eu creio nisso, então eu faço a minha oferta. E eu te pergunto, você quer receber o quê? Na verdade, você quer colher o quê nesse próximo ano? Você pode falar, pastor, eu já ofertei para trás, não colhi tanto. Continue plantando. Continue plantando, porque eu não sei quanto tempo leva para que Deus faça a minha colheita crescer e dar fruto. Não sei. Eu te falo o seguinte, nessa vida minha cristã, eu colho sempre. Às vezes eu estou colhendo hoje coisa que eu plantei há 10 anos atrás, mas está frutificando hoje. Então continue plantando sempre, porque isso é um ciclo virtuoso. Eu planto, eu colho, eu planto, eu colho, eu planto, eu colho. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Então o que eu estou falando para você é o seguinte, esse é o momento de você plantar. Ah, pastor, então, obrigatoriamente eu vou colher no ano 2017? Não sei, eu não sou Deus, mas Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa, se você não plantar, você não vai colher. Isso eu sei. Quando? Não sei, porque o tempo pertence ao Senhor. Deus não está sujeito ao tempo. Eu estou, você está, mas Deus não. Então plante. Agora, você quer colher quanto? Você tem necessidade ou tem desejo de colher quanto? Então, isso você vai definir, não é quando você está recebendo, é quando você está plantando. Então, nós fazemos a nossa oferta das primícias para termos uma grande colheita. Uma grande colheita. Então, você quer colher muito? Então, é com você. Agora, é evidente, você vai plantar segundo as suas condições. Quanto de condição que você tem? Porque Deus olha isso. Deus não está olhando valor nominal. Deus está olhando o quanto isso representa para você. Jesus diz, lá, beirando lá o gasofilácio, que estava olhando as pessoas ofertarem, falando que uma certa viúva foi a que mais plantou, porque ela deu tudo. Mas eram 4 centavos, mas ela deu tudo. Os outros estavam dando grande quantia, mas era o que sobrava. Então veja, olha o princípio se estabelecendo, olha o princípio funcionando. Uma viúva que deu 4 centavos foi a que mais ofertou e com certeza se Jesus fez essa referência é porque seria a pessoa mais abençoada naquele lugar. No entanto, foram só 4 centavos, mas relativamente para ela era o tudo dela. Então a maior oferta que eu posso dar é o meu tudo. Não estou aqui falando que você tem que dar tudo, isso é com você e Deus. Eu não tenho, estou aqui só te orientando para você ter entendimento na hora de você fazer a sua oferta. Então, quanto você quer colher? Então, a oferta é, primeiramente, com alegria, porque é um princípio divino. Eu faço parte do reino de Deus. Eu tenho convicção de que o que eu tenho nas minhas mãos foi Deus quem deu. Foi Deus quem colocou. E Deus colocou pão e semente. Então, eu vou comer o pão e vou plantar a semente com alegria. E quanto de semente que eu vou plantar? O tanto que eu quero colher. Então, nós ofertamos a nossa oferta das primícias em função, primeiro, que é um princípio de Deus e nós fazemos com alegria, porque nós fomos abençoados primeiro e agora eu estou investindo no reino. E segundo, para definir o quanto eu quero colher. E eu espero em nome de Jesus que você colha muito, muito, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, de colher muito. Mas então, em nome de Jesus, irmão, plante. Plante em nome de Jesus, não deixe de plantar, porque isso vai determinar a sua colheita. Agora eu vou falar o terceiro ponto do terceiro ato de fé que nós fazemos no culto da virada. Irmãos, e o terceiro ponto do terceiro ato de fé, que é a oferta das primícias, eu quero que fique claro para você. Quando Deus te pede algo, é porque Ele te escolheu para te abençoar. Deus nunca pediu algo a alguém porque Ele tem alguma necessidade. Deus não tem necessidade alguma. Nenhuma. Ele tem tudo que ele precisa, que ele deseja, porque ele é Deus. Agora, quando Deus fala para alguém, olha, me dá algo, é porque ele quer me abençoar, ele quer te abençoar. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus estava lá pregando na praia. E aí, aquela multidão, ele fala para Pedro assim, me empresta seu barco um pouco, que eu quero entrar nele para pregar a palavra. Pedro ofereceu o barco. Pedro passou a noite inteira pescando, não pegou nada.
estava ali na praia, ouvindo a palavra de Jesus. Jesus falou, você me empresta seu barco? Ele emprestou. Terminado de ministrar a palavra, o que Jesus fez? Vamos até alto mar, vamos às regiões mais profundas. O que Pedro falou para Jesus? Jesus, nós vamos lá fazer o quê? Eu passei a noite inteira, não pesquei nada. Jesus falou, vamos, e você vai lançar a rede. E Pedro falou, mas não tem peixe. Jesus falou, lança a rede. O que Pedro fez? Falou, ó, em cima da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Lançou a rede numa hora que não era própria para pescar, no dia que o mar não estava para peixe, e foram tantos os peixes que o barco quase afundou, teve que chamar outras pessoas para pegar a quantidade de peixes que o Senhor deu. Veja, por que é que Pedro recebeu tudo aquilo? Porque ele emprestou antes o barco. Ele creu, ele investiu no reino. Está aqui meu barco, usa meu barco. E aí Deus o abençoou poderosamente. Abençoou mais do que o que ele poderia pegar peixe em qualquer outro momento, em qualquer outro dia. Por que Deus o abençoou? Porque ele foi instrumento para o reino de Deus. Então Deus pediu o barco, foi porque Deus precisava de barco? Lógico que não, Jesus andava sobre as águas. Ele não precisava daquele barco para ele pregar. Ele podia ficar em pé lá sobre as águas, ia ser muito mais poderosa ainda a pregação. Imagina você ouvindo uma pregação com alguém em cima das águas, sem afundar. Mas não, Deus chamou Pedro para participar daquele momento e Pedro atendeu. E quando ele atendeu, ele foi infinitamente mais abençoado. Então veja bem, se Deus fala que você tem que entrar com a oferta das primícias, é porque Ele te escolheu para te abençoar. Entenda assim, Deus te ama. Agora, Ele quer um ato de fé. Você crê em mim? Então faça essa oferta. Você crê em mim? Então seja instrumento para isso. Você crê em mim? Então faça isso. Quando você responde a isso, você é o mais abençoado. O reino de Deus cresceu. Porque você foi instrumento, porque você investiu, mas você é a pessoa mais abençoada. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Se Deus nos pede a oferta das primícias, é porque Ele quer te abençoar. Só está nas suas mãos. Você quer ser abençoado por Deus? Então invista no reino de Deus. Veja que isso é um privilégio, é uma grande oportunidade de você ser completamente abençoado. Sempre não olhe para o reino de Deus como algo assim que vai e não tem retorno. É um investimento a fundo perdido, isso você faz no mundo. No reino de Deus não existe investimento a fundo perdido. Tudo que você plantar, você vai colher. E vai colher infinitamente mais. Então tenha isso em mente. Se Deus falou que é para eu fazer uma oferta das primícias no início de um ano, então é porque Ele me escolheu para abençoar. E eu quero ser abençoado. Não sei você, mas a minha oferta, pode ter certeza, vai ser na medida das minhas posses e eu quero colher muito. E vou fazer a minha oferta das primícias. Faça a sua também, porque esses são os 3 atos de fé no nosso culto da virada. Primeiro, nós vamos agradecer a Deus. Segundo, nós vamos colocar os nossos alvos. E terceiro, nós vamos fazer a nossa oferta das primícias. São 3 atos de fé. E são os atos de fé que trazem as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Se você crê e fica quieto, parado, significa que você não creu de verdade. Mas quando você crê e tem atos de fé, significa que você creu. E esses atos de fé abrem as portas dos céus. Para você, para mim, para a sua família e para o reino de Deus. Então, seja abençoado, porque Deus quer te abençoar, mas tenha os seus atos de fé. Participe do culto da virada com fé, com gratidão, com convicção e venha preparado para você fazer esses 3 atos de fé. Que Deus te abençoe, espero você no culto da virada. Que Deus te abençoe. A beleza do sol Não vai ser igual. Lembrando também que o culto da próxima semana será às 18 horas. a diferença, tudo vai ser igual. E esta foi a última edição do Vidra News 2016. Fique com Deus e até o próximo ano. Tchau! Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações.